Olá, bom dia, bem-vindo a esta nossa devocional. Hoje é sexta-feira, 29 de maio de 2020. Estamos falando sobre Pentecostes, a semana em preparação à solenidade de Pentecostes, que nós celebraremos no domingo com muita alegria e com muita gratidão nos corações. Convido você a tomar a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Até aqui. Amados, nós estamos falando esta semana o porquê o Espírito Santo foi dado à igreja, a natureza da sua presença, quais são os seus efeitos, o que ela significa e como nós sentimos de maneira real, numa experiência verdadeira, nesta vida, o Espírito Santo habitando em nós, nos conduzindo pelos caminhos da santificação, levando-nos à apropriação da verdade, à compreensão da mesma e fazendo frutificar em nós aquele fruto do Espírito que é para a glória de Deus Pai, para a exaltação de Cristo, para a honra do próprio Espírito, mas para o bem geral da igreja e para a felicidade de cada crente em particular. Nesta manhã, eu queria falar sobre a selagem do Espírito, um tema importantíssimo para a vida cristã, ou seja, cada um que nasceu de novo, cada qual que vindo a Cristo, tendo recebido como seu Salvador pessoal e passado por todos os efeitos do ministério do Espírito Santo em sua alma, a demovê-lo de sua velha natureza, a dar-lhe um novo coração, a produzir fé em sua alma, até levá-lo pelos caminhos da santificação à glorificação, tudo isso é possível, tudo isso acontece porque nós somos marcados, selados pelo Espírito Santo, de tal maneira que agora as nossas vidas, elas possuem um proprietário, por assim dizer, e ao mesmo tempo uma condição que não pode ser mudada, ela não pode ser violentada, ela não pode deixar de existir, porque ela está selada, assegurada, ela tem o sinete, a garantia, a promessa daquele que disse que uma vez que nós pertencêssemos a ele, nada poderia arrebatar-nos de suas mãos. O selo, na antiguidade, era uma marca feita sobre um documento oficial ou uma caixa, um cofre lacrado, sobre o qual se derretia um pouco de cera e com o brasão das armas num carimbo ou num anel, aquela marca era feita sobre o papel, o documento, ou esta caixa, ou este cofre, de modo que enquanto ele se mantivesse inteiro, significa que ele não fosse violado, ou então não adulterado, e nem tivesse caído em mãos erradas, ou, o que é pior, né, o seu conteúdo não estivesse sido falsificado ou mal interpretado, para dizer que a autoridade, a veracidade, a legitimidade daquele documento, daquele papel, ou daquela caixa ou cofre, estava assegurado pela autoridade daquele que o selou, ou seja, isso indicava a propriedade, a legitimidade, a solenidade do conteúdo, sua importância e a sua inviolabilidade. Então essas quatro grandes características envolviam a selagem de um documento, de uma caixa, de um recipiente, de um cofre ou de um documento legal. Dizia primeiro que aquela marca indicava a propriedade do documento, emitido por fulano de tal. Segundo, a legitimidade de sua procedência. De fato, não é um documento falso, nem não possui fraudes, saiu exatamente conforme a marca o distingue, ou seja, o seu conteúdo é legítimo e é oficial. Terceiro, a solenidade ou importância do documento, do conteúdo do documento ou do conteúdo da caixa ou do cofre. Evidentemente, não eram todas as cartas e todos os documentos que eram selados. Cartas normais, cartas circulares, encomendas de menor importância, bastava uma assinatura qualquer,
o aposto de uma assinatura ou um outro sinal que não fosse o selo, mesmo porque o selo geralmente indicava pessoas que pertenciam à aristocracia ou à realeza ou algum dignitário importante da corte, não era qualquer homem, qualquer pessoa que possuía a distinção de poder selar. E por último, né, a sua inviolabilidade até a chegada no destino, ou seja, se o lacre for rompido, é porque alguma coisa estranha aconteceu, deve ser reportado imediatamente ao seu dono, ou seu proprietário, para verificar se as condições primeiras continuam as mesmas e não fora adulterado. A mesma coisa Paulo tem em mente. O crente, pela selagem do Espírito Santo, ele é propriedade exclusiva do Senhor. Um texto que nos acompanha desde o Antigo Testamento e que Pedro vai repetir em sua epístola. Nós somos o povo exclusivo, de propriedade exclusiva do Senhor, uma nação santa, um povo de sacerdotes, um povo de reis, mas cada crente em particular, ele pertence a este senhorio, ele está sobre esta autoridade do Senhor Jesus, ele traz em sua alma esta marca, este selo de propriedade, ou seja, agora ele foi transferido de um senhor, foi transferido de um reino, que era o reino das trevas, o senhorio era de Satanás, ele comprado pelo sangue precioso de Cristo, agora ele recebe uma nova marca, a marca da vida eterna, a marca da salvação, e ele está sob o senhorio, sob a autoridade, sob a propriedade, sobre a condução desse Senhor. Isso é muito importante porque isso nos distingue de todos os demais homens da face da terra. A marca de Cristo sobre nós, do qual o batismo, por exemplo, entre outros, é figuradamente um sinal exterior desta marca interior produzida pelo Espírito Santo. Nós trazemos sobre nós, de maneira publicizada em seguida, e devidamente, né, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois, apesar de sermos pecadores, de fato, a obra da redenção se operou de maneira eficaz e eficiente. Portanto, a nossa reivindicação de pertencermos ao povo redimido pelo sangue de Cristo, ela é legítima. A obra de Cristo legitima as nossas pretensões, legitima a nossa vocação, legitima o fato de que nós invocamos o seu nome e o temos por nosso Senhor, legitima a nossa vida de santidade, a nossa separação moral e espiritual do mundo, legitima o nosso novo modo de viver, o nosso estilo de vida. Portanto, este selo, ele dá legitimidade aos nossos atos, porque dá legitimidade às nossas obras, legitimidade em forma de crédito às nossas palavras, às coisas que nós cremos, às coisas que nós ensinamos, porque está sobre nós esta marca identificável do Espírito Santo, publicizando ao mundo que a obra de Cristo em nós produziu os frutos esperados e nós somos o povo novo, o povo da nova aliança. 3. O apóstolo Paulo vai dizer que os crentes agora estão cheios de uma vida nova, nascida da graça. Portanto, o conteúdo da nossa vida, o conteúdo da nossa alma, do nosso coração é novo e contém esse selo de autenticidade, esse selo de garantia, porque agora tudo que nós fazemos, tudo que nós possuímos, o conteúdo da nossa existência, o que vale dizer, o propósito, o escopo da nossa vida é proclamar, exaltar a grandeza do Senhor Jesus, de quem fomos feitura, ou seja, a palavra feitura, inclusive em grego, está muito perto da palavra poema, ou seja, o nosso conteúdo, a nossa vida é como um belíssimo poema que encanta, mas também que exalta, que produz extasiamento, que glorifica o nosso Senhor, porque é como se nós estivéssemos pela nossa vida salmodiando o tempo todo as glórias daquele que nos salvou com tão grande salvação. E quarto, o selo era de inviolabilidade, para dizer que o mal, o diabo, não pode mais possuir-nos, não pode prejudicar-nos de maneira fatal e não pode colocar-nos novamente sob seu jugo, porque a ele nós pertencemos, a ele, Senhor Jesus, nós pertencemos de tal maneira que essa propriedade que ele tem, que ele exerce sobre nós, ela é inviolável. Portanto, eu defendo a ideia, como Martin Lloyd-Jones, como quase todos os puritanos,
como a maioria absurda dos teólogos evangélicos ortodoxos e também teólogos da antiguidade, que um verdadeiro santo, que um verdadeiro crente, ele pode ser oprimido por Satanás. Ele pode ser ferozmente perseguido pelo diabo. Satanás pode colocar em sua vida muitas ocasiões de tropeço e de sofrimento, mas não pode possuí-lo, o que significa não pode invadi-lo, não pode entrar nele. Não pode haver possessão demoníaca no verdadeiro Filho de Deus, porque não há espaço para Satanás na casa do forte, do valente, que é o Espírito Santo, na casa do invencível, que é Cristo, na propriedade daquele que não cede 1 milímetro da sua posse a quem quer que seja, porque ele mesmo disse, né, que ninguém pode arrebatar das suas mãos, e mais, ele é Senhor sobre tudo e sobre todos de maneira invencível. A selagem do Espírito Santo, desde agora, é a suprema garantia de que pertencemos ao Senhor, de que a sua obra operou em nós de maneira eficaz, que podemos vindicar e reivindicar o nosso estar em Cristo e por isso mesmo viver uma vida diferente do mundo, não nos conformar com esse presente século, produzir obras completamente diferentes, e tudo isso legitima a nossa existência, porque temos o selo do Espírito Santo. O conteúdo de nossa vida, da nossa mente, do nosso coração, da nossa palavra, é novo, porque foi dado por esse Espírito, e esse Espírito atesta como selo dentro de nós que existe uma nova vida, uma nova natureza, que apesar dos nossos pecados atuais, ainda assim não destrói e não expulsam e não danificam esse selo que garante em nós a vitória de Cristo. E por último, nem o diabo, nada, nem ninguém pode invadir-nos, pode adulterar-nos, pode possuir-nos, porque agora estamos sob o jugo do Senhor Jesus. Jugo manso, de coração manso e humilde, jugo leve e suave, porque é o jugo do seu amor sobre nós. E esse amor é todo protetor, é todo cuidador, e ele é inviolável, ele não pode ser destruído, não pode ser manchado, não pode ser diminuído, por isso estamos seguros. Irmãos, louvado seja Deus, que em Cristo marcou-nos, selou-nos com o seu Espírito, agora somos propriedade dele. Quando ele voltar na sua segunda vinda gloriosa, ele virá exatamente para buscar aqueles que lhe pertencem, dentre os quais, pela graça e misericórdia de Deus, nós nos encontramos pelo selo do Espírito Santo, cuja evidência física são as boas palavras proclamadas sobre nós. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que esse Deus triuno te abençoe e te guarde no dia de hoje, até a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Amém.